ligações iônicas formam aquilo que nós chamamos de compostos iônicos. Então, sempre que você vê um metal ligado a um ametal, você está vendo ali uma ligação iônica e aquela substância que foi formada a partir da ligação entre dois átomos, um metal e um não metal, é conhecida como composto iônico. Esses compostos iônicos, eles sempre vão estar em estado sólido e eles têm uma característica muito parecida com os sais, que são de ser pozinhos, né? Cristais aglomerados. Um exemplo de composto iônico, o sal de cozinha, como eu falei antes, o fluoreto de cálcio, que eu mostrei para vocês no exemplo anterior, também tem um aspecto de sal. O bicarbonato de sódio também é um composto iônico. Então, todos esses compostos que parecem um salzinho são conhecidos como compostos iônicos. Quando a gente coloca esses sais na água, a ligação iônica é tão fraca que ela se quebra. Então, de um lado eu vou ter o metal que saiu sem o seu elétron, que vai sair positivo, e de outro lado eu vou ter o ametal, que vai sair carregando os elétrons do metal, vai sair negativo. Então, é muito comum os compostos iônicos, as substâncias iônicas, elas se dissociarem na água. E aí a gente acaba tendo a formação de íons, o cátion do metal e o ânion do não metal, porque a ligação iônica é muito fraca. Só de colocar o sal na água, a gente já consegue romper essa ligação. Então, esse composto, quando é colocado na água, por formar íons, consegue conduzir corrente elétrica. Todos os compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando estão dissolvidos ou quando estão no estado líquido, quando são fundidos. Fusão é a passagem do sólido para o estado líquido, só para a gente relembrar aqui. Eu vou dar o último exemplo de formação das ligações iônicas. A gente vai seguir aquele passo a passo e descobrir então aqui que no magnésio a gente tem lá 2s2, 2p6, 3s2 e que, portanto, a camada de valência tem 2 elétrons. Deixa eu representar aqui Mg1, 2 pontinhos. O oxigênio, que tem distribuição 1s2, 2s2, 2p4 e que, portanto, a camada de valência é a camada 2 com 6 elétrons. Então, vou colocar aqui os 6 pontinhos. Eu estou dando esse último exemplo aqui para explicar para vocês que... Eu vou colocar esse pontinho aqui embaixo, tá? Vocês já vão ver por quê. Que existem tipos de ligações diferentes. Lembra que a gente viu nos outros exemplos que tinha um elétron para doar e um elétron para receber? Nesse exemplo aqui, a gente já vai ter o oxigênio com 6 elétrons, então precisa ganhar 2, e ele vai ganhar um do magnésio e depois vai vir aqui e vai ganhar o outro do magnésio. Repara que aqui a gente está trocando os elétrons, 2 elétrons de uma vez. Então, quando a gente troca um elétron por vez, como foram nos exemplos anteriores, a gente tem lá a demonstração de uma ligação simples. Quando a gente tem a troca de 2 elétrons de uma vez, aí a gente tem a ligação dupla. E pode haver, que é o máximo, a troca de 3 elétrons de uma vez, que aí a gente vai se deparar com uma ligação tripla, tá bom? Existe um jeito mais rápido e mais fácil de entender as ligações iônicas, que é por meio de uma regrinha conhecida como regra do escorrega. Você vai se deparar então ali com 2 elementos, um que seja metal e um que seja não metal. Olha só o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Vou colocar o cálcio aqui e também vou colocar um outro não metal, que no caso é o nitrogênio. Você pode fazer distribuição, identificar a camada de valência, fazer a fórmula de Lewis e ligar os pontinhos. Mas existe um jeito mais rápido, que é o seguinte: identificar qual é a família que o cálcio está na tabela periódica.
Como ele é um metal alcalino terroso e está na família 2, ele sempre vai formar um cátion 2+, porque ele sempre vai doar os 2 elétrons que ele tem, já que para capturar 6 é muito complicado. O nitrogênio, que está na família que tem 5 elétrons na tabela periódica, ou também conhecida como família 15, ele pode doar os 5 elétrons que ele tem, ou ele pode capturar 3, que é muito mais fácil. Então, ele capturando 3 elétrons vai ficar com 3 cargas negativas a mais, 3 menos. O que acontece aqui? Quando eu quero ligar o cálcio com o nitrogênio, essa carga que tem no nitrogênio escorrega para o cálcio. E essa carga que tem no cálcio escorrega para o nitrogênio. Então fica a formação de um composto, fica assim, ó, cálcio, essa carga escorregou para cá, 3. Não precisa colocar os sinais, tá bom? E o nitrogênio, essa carga escorregou para lá, 2. Então aqui eu tenho a formação de um composto iônico, que no caso seria o nitreto de cálcio. Os compostos iônicos que têm apenas 2 elementos químicos diferentes, eles sempre vão ter essa regra de nomenclatura. O ânion, que é o não metal, vai terminar em eto, D, aí vem o nome do metal, que é o nome do cátion. Então fica, ó, nitreto de cálcio, cloreto de sódio, fluoreto de cálcio. Aqui, como a gente tem o oxigênio, aí a gente já não vai mais falar de eto, e sim de óxido de magnésio, ok?